Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. Não sei se você está me assistindo aí exatamente no horário em que essa aula está indo ao ar, tá? Aqui eu vou dar início à nossa revisão em direito civil e também em processo civil. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro, tá? Meu nome é João Pedro Vieira dos Santos, eu sou juiz no estado de São Paulo e fui por muitos e muitos anos analista da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, como eu sempre gosto de deixar muito claro, porque a Defensoria Pública ela fez parte tanto da minha carreira quanto do meu estudo e da minha compreensão sobre o fenômeno jurídico, tá? Então, o que nós vamos falar hoje é sobre direito civil, que é exatamente, inclusive, a área em que eu atuava lá na Defensoria Pública. Eu era o analista da Defensoria Pública da parte civil, do direito civil. E lá vocês vão encontrar, quando vocês forem defensores, uma miríade de casos aí. A atuação da defensoria, na verdade, ela é muito maior na parte do direito civil, especialmente na parte de família, do que na parte do criminal, diferentemente do que algumas pessoas pensam, tá? Mas prosseguindo, então, em relação à nossa matéria propriamente dita, antes de iniciarmos os nossos estudos, eu gostaria só de destacar um pouquinho o perfil da FCC. Eu sempre gosto de fazer esse slide inicial para trazer alguns apontamentos sobre a banca. Quando eu digo que a banca ela costuma cobrar questões com casos hipotéticos, o que eu quero dizer com isso? Com foco também em grupos vulnerabilizados. Quando você abrir a sua prova, você vai ver ali provavelmente um caso hipotético, vai ter ali um enunciado narrando uma historinha, por exemplo, que Carlos sofreu um acidente de trânsito, ficou hospitalizado, gostaria de entrar com uma ação contra Márcio, que foi responsável por aquele acidente. Então, as questões da FCC costumam trazer muitos casos hipotéticos. Esses casos hipotéticos, não raro, envolvem grupos vulnerabilizados, já aí demonstrando um alinhamento com a posição institucional e com a atuação da Defensoria Pública, e elas exigem tanto o domínio da lei seca como também da jurisprudência, porque claro que em um cargo de relevo, um cargo de Estado, como é o cargo de defensor público, se exige um domínio muito maior do fenômeno jurídico, do direito, não se exige apenas a cobrança de lei seca, existe também o conhecimento de alguns julgados, especialmente aqueles veiculados em informativos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Tá bem? Enfrentada essa parte contra o perfil da banca, qual vai ser a estrutura da nossa aula? Pessoal, nós pensamos em abordar a parte da responsabilidade civil, porque como nós sabemos, o direito civil em si é uma matéria muito ampla, infelizmente é impossível a gente abordar todos os aspectos que seriam importantes de serem mencionados numa matéria tão vasta quanto é o direito civil. Só que, de todas as matérias do direito civil, a responsabilidade civil ela vai cair na sua prova. Provavelmente você pode esperar uma, duas, quem sabe até três questões sobre responsabilidade civil, mas apesar disso, ela é uma matéria relativamente menor e há uma chance muito maior do que aquilo que a gente conversar aqui nessa revisão caia lá na sua prova, apareça esse conteúdo de alguma maneira na sua prova. Então aqui eu acho que o nosso aproveitamento é muito maior estudando a responsabilidade civil do que estudando, por exemplo, uma matéria muito mais vasta, como seria o caso da matéria de contratos, em que é uma miríade de contratos que poderiam ser cobrados. Tudo bem, pessoal? Então agora, sem mais delongas, iniciando a matéria propriamente dita, a responsabilidade civil, e como não poderia deixar de ser, trago aqui já a cláusula geral da responsabilidade civil no Código, que é o artigo 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Como a gente vê aqui, apesar do artigo 927 ele falar em ato ilícito, nós vamos ver logo em seguida que nem sempre o ato tem que ser ilícito, nem sempre o ato ele tem que ser comissivo e nem sempre haverá culpa nesse ato. Tudo bem? A responsabilidade civil contemporânea, e a gente pode até extrair isso do próprio caput do artigo 927, foca muito mais no dano do que na culpa, tá bem? A gente não pergunta muito qual a culpa da pessoa por aquilo, mas qual a responsabilidade, qual a contribuição da conduta dela em gerar aquele dano. E dito isso, qual é a natureza jurídica da responsabilidade civil? A natureza jurídica da responsabilidade civil é justamente de sanção. A pessoa ela será sancionada e isso decorre
desse princípio geral de direito, que é o dever de não lesar. Enfrentada essa questão rapidamente, eu vou só dar uma pincelada aqui nessas matérias iniciais, esses tópicos iniciais, para a gente poder abordar o que realmente cai em prova, tá? A gente precisa falar também da função, ou seja, a responsabilidade civil analisada sob seu aspecto funcional. E sobre esse aspecto, a função principal desse instituto da responsabilidade jurídica é justamente reparar aquele que foi lesado, tornar ele indene, ou seja, trazer ele de volta à situação que ele estava antes daquela conduta que acabou lhe causando uma diminuição patrimonial. Tá bem? Apesar dessa ser a função principal, a doutrina e a jurisprudência não negam a existência de outras funções, porque é claro que esse instituto ele não precisa servir para uma coisa só, ele pode servir para mais de uma. E ao lado da função reparatória, outras funções mencionadas pela doutrina e pela jurisprudência são a função punitiva, ou seja, aquela que vai além do suficiente para indenizar, aquela que busca punir o ofensor, e a função pedagógica, também chamada de função preventiva, cujo seu principal escopo é o de inibir uma conduta futura, uma lesão futura. Aqui, pessoal, deixando claro, há doutrinadores que apontam a existência de outras funções, função restitutória, educativa, função promocional e até a função social da responsabilidade civil. Mas o nosso foco principal é nessas três funções que podem vir a aparecer na sua prova. Tudo bem? Aqui já trago um enunciado do Conselho de Justiça Federal mostrando que o caput do artigo 944, como a gente viu, que fala que a indenização mede-se pela extensão do dano, já apontando para a função reparatória, ele não exclui o reconhecimento de outras funções, como é o caso da função punitiva ou da função pedagógica da responsabilidade civil, certo? Vencida a questão da natureza jurídica, a menção da função e a função da responsabilidade civil, vamos agora analisar brevemente a sua estrutura, que é composta de 4 elementos, tá? E desses elementos, a culpa, como eu já deixei ali apontado, é um elemento acidental, ou seja, ela pode existir ou pode não existir. Analisando brevemente cada um desses elementos, em relação à conduta, consta ali no slide que ela pode ser uma conduta comissiva, ou seja, aquilo que você praticou, ou uma conduta omissiva, quando você, por exemplo, deixou de agir quando deveria, lícita ou ilícita, tá? Ou seja, é possível sim que uma conduta lícita gere um dever de indenizar. E aqui o grande exemplo, aquele exemplo que pode aparecer na sua prova, é justamente o exemplo do estado de necessidade agressivo. Quando, por exemplo, uma pessoa numa situação ali de perigo, face à própria vida, ela viola o bem jurídico de terceiro, que nada tem a ver com aquele estado em que ela se encontra, para conseguir se salvar. Isso gera, sim, uma obrigação de indenizar. Quanto ao nexo causal, o que a gente aponta é realmente o artigo 413 do Código Civil, que prevê que o nexo causal ele inclui apenas aqueles danos que sejam diretos e imediatos em relação à conduta. Tá? Então, o nosso Código Civil ele aponta para a adoção da teoria do nexo causal direto e imediato, ou seja, você precisa ter um liame direto entre o dano e a conduta daquele suposto ofensor. Há na doutrina quem sustente outras teorias de causalidade. Sérgio Cavalieri, por exemplo, ele fala da teoria de causalidade adequada, que dependeria não só dessa análise do liame sobre um aspecto objetivo, como também no aspecto subjetivo. Tá? Mas, de qualquer forma, o que o Código Civil fala é na causalidade direta e imediata. Quanto ao dano, como já mencionado, é um elemento central aqui da teoria da responsabilidade civil contemporânea. Esse dano ele pode ser um dano patrimonial ou extrapatrimonial. O dano patrimonial pode ser positivo ou emergente, relativo àquilo que se perdeu, ou ele pode ser relativo a um lucro cessante ou negativo, aquilo que se deixou de ganhar. Por exemplo, um taxista ou um motorista de aplicativo que venha a sofrer um acidente, fique impossibilitado de trabalhar e teria, portanto, direito àquilo que ele deixou de oferir nesse período, porque não pôde trabalhar. Tá bem? Quanto ao dano extrapatrimonial, sabemos que a grande categoria representativa do dano extrapatrimonial é o dano moral, que é aquela cláusula geral de tutela da personalidade do ser humano. Quando há um dano que viola um direito de personalidade, há a possibilidade dessa tutela. Contudo, ele não é a única forma, a única categoria de dano extrapatrimonial trazido
pela jurisprudência, pela doutrina. A gente pode mencionar também o dano estético, que seria aquela perturbação da aparência, a forma de origem do ofendido. Um dano temporal, por que não? A gente vai enfrentar isso um pouco mais adiante na nossa aula. E alguns doutrinadores falam também do dano existencial, que seria um dano mais profundo, um dano à vida ou ao próprio projeto de vida, as expectativas que aquela pessoa tinha em relação ao seu futuro. E agora, só para a gente terminar esses 4 elementos, trazendo aqui um apanhado geral, a culpa, só para deixar muito claro, ela não está presente em todas as modalidades e ela não necessariamente se refere à culpa quando a gente lembra lá do Código Penal, que é aquela modalidade de negligência, imprudência ou imperícia. A gente fala em culpa aqui, a gente fala em culpa lato sensu, englobando tanto as condutas culposas quanto aquelas dolosas, ou seja, ainda que haja intenção do agente de causar um dano, é claro, haverá a sua responsabilidade, tá bem? Então, já entrando aqui em alguns apontamentos quanto essa culpa, gostaria de destacar o parágrafo único do artigo 944 do Código Civil, porque ele já foi cobrado em provas anteriores da Defensoria Pública do Amazonas. Ele prevê uma exceção ou uma mitigação da nossa da questão relativa ao dano ser medido, se a medida, ou melhor dizendo, da responsabilidade, tá bem? A gente viu anteriormente, vou retornar aqui alguns slides, que o dano, a indenização, ela se mede pela extensão do dano. Isso é o que diz o caput do artigo 944. Mas o parágrafo único desse mesmo artigo, já na sequência, mitiga esse entendimento ao afirmar que se houver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz ele pode reduzir essa indenização. E aqui eu trouxe um caso concreto, tá? Se você quiser ler esse enunciado, vou pedir que pause e a gente já dá o prosseguimento, vou mostrar as alternativas, tá? Aqui, se você quiser, recomendo que pause também para poder ler com calma quais são as alternativas. E dando prosseguimento, então, como nós analisamos ali do enunciado, é uma questão que ela cobra justamente essa análise quanto à relação da culpa com o dano. E aqui o que a gente pode ver é que a culpa ela pode ensejar sim uma diferença na indenização. O nosso gabarito, portanto, é a letra C. As indenizações elas poderão ser diferentes porque há desproporção entre a gravidade da culpa e o dano causado. Então aqui é um caso concreto que foi abordado pela Defensoria do Amazonas, demonstrando bem aquela típica questão de prova. A gente tem aí um caso concreto relacionado com a atuação do defensor. Tá bem? E a outra hipótese em que pode ocorrer uma certa mitigação é a hipótese da concorrência com o dano, tá bom? Ou seja, se a própria vítima ela tiver concorrido de alguma forma para o dano, é possível a redução dessa indenização. Aqui, atenção pessoal, a doutrina, ou melhor, a própria jurisprudência, vocês vão ver julgados do Superior Tribunal de Justiça que falam em culpa concorrente, em compensação de culpas, mas o que há aqui, na verdade, é uma análise do quanto o comportamento de cada um dos envolvidos naquele fato danoso contribuiu para a eficácia causal do dano. Por que eu estou dizendo isso? Que, por exemplo, vocês imaginem um acidente de trânsito. É possível que os dois envolvidos no acidente tenham contribuído de alguma forma para aquele acidente. Tudo bem? Então, a indenização ela vai ser medida de acordo com o dano, mas o dano, como a gente já viu, ele precisa de um liame com a conduta de cada agente. Então, apesar da gente, no popular, falar em concorrência de culpas, em compensação de culpas, e essa é a linguagem utilizada tanto pela jurisprudência quanto também pelo código, o que se fala, na verdade, é na eficácia causal de cada conduta. E aqui eu já trago um julgado relativamente recente de 2023, em que o Superior Tribunal de Justiça ele fala em culpa concorrente, houve um acidente de trânsito, mas a vítima fatal estava em excesso de velocidade, estava sem utilizar o cinto de segurança, dois elementos que concorreram para gerar a eficácia causal do acidente. Tá bem? Responsabilidade objetiva. Quando nós falamos, pessoal, em responsabilidade objetiva, o que precisa vir imediatamente na sua cabeça
é que a responsabilidade civil ela não depende da culpa, não há presença daquele elemento acidental. Aqui, a responsabilidade ela se baseia em uma teoria, que é a teoria do risco, que traz uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. É algo muito típico da nossa sociedade, que ela é uma sociedade de risco, e, portanto, quanto à atividade que ela for desenvolvida pelo autor, ela necessariamente causar um risco pela sua natureza, haverá a obrigação de indenizar, ainda que não haja demonstração de culpa. E aqui podemos pensar em diversos casos que envolvem o direito do consumidor, em que mesmo que não haja culpa da empresa, ela exerce aquela atividade e, portanto, ela é obrigada a indenizar em eventual dano. Tá bem? Mais alguns exemplos que são apresentados pelo Código Civil, que também representam certas modalidades da teoria do risco. O artigo 931, ele afirma que o empresário individual responde objetivamente pelos produtos que são postos em circulação. E aqui o Código Civil vai até um pouco além do que diz o Código de Defesa do Consumidor, tá? É o que se chama da teoria do risco-proveito. Se ele toma proveito daquela situação, colocando aquele produto no mercado, ele, portanto, vai responder se aquele produto causar um dano. E aqui no artigo 936, 37 e 38, que fala aí tanto do dano causado pelo animal, quanto o dano decorrente de um edifício que eventualmente aí venha a ruir, cause danos a terceiros, ou um objeto que seja arremessado de um prédio, atinja uma pessoa, ainda que não haja culpa, há também a responsabilidade objetiva que decorre aqui do risco criado, tá? Outra categoria da própria teoria do risco. Trazendo aqui uma jurisprudência que bem demonstra como é o tratamento da responsabilidade objetiva nos julgados do Superior Tribunal de Justiça. O ato de vandalismo ele não exclui a responsabilidade da concessionária, tá bem? Mais recentemente, o tema 1122 do STJ, portanto, de observância obrigatória, previu que as concessionárias elas respondem pela presença de animais domésticos na pista. Tá? Então, há alguns fatores que a doutrina ela aponta como determinante, a jurisprudência aponta como determinantes para o reconhecimento da exclusão de responsabilidade, que seria, por exemplo, a superveniência de outras causas que contribuíram de uma maneira exclusiva para a ocorrência do evento, mas fora isso, o entendimento é de que ainda que a rodovia seja extensa, como costuma ser muito alegado pelas concessionárias, a atividade de fiscalização, de sinalização da pista é uma atividade que é intrínseca àquela exercida pela empresa concessionária, tá bem? Se ela explora aquela rodovia, ela vai ser responsável pelos danos que ocorram eventualmente naquela rodovia pelo ingresso indevido de animais na pista. Trata-se de um risco que é previsível, que ele pode ocorrer e que, portanto, a empresa deve fazer tudo que esteja à sua disposição, observado o princípio da prevenção, para evitar que isso ocorra. Ainda falando da responsabilidade objetiva, um outro julgado interessante é esse, que fala da responsabilidade do time mandante em partidas de futebol. Foi julgado pela STJ em 2022, e o amparo aqui está na Lei 10.671, que é aquela lei geral do esporte, que estabelece normas de proteção e defesa do torcedor. Então, o artigo 14 traz, o artigo 14 da referida lei, ela traz aí que a responsabilidade pela segurança do torcedor é justamente da entidade relacionada aí com o time mandante. E, portanto, aqui o STJ nada mais fez do que interpretar o que diz o artigo 14, tá bom? Outro caso de responsabilidade objetiva importante para sua prova é o caso do chamado risco de desenvolvimento. E para falar do risco de desenvolvimento, eu vou trazer dois julgados que abordam essa questão relativa aos medicamentos. O primeiro, que é posterior, ele é importante porque ele torna mais fácil a gente entender o julgado anterior. Aqui, o que o STJ está afirmando? Que o fabricante do medicamento ele não responde por aquilo que está na bula. Aquilo que está na bula do medicamento, a reação adversa, ela infelizmente é um efeito que pode ocorrer, faz parte do risco do consumo daquele próprio medicamento, tá bem? Quando você toma um medicamento, você o toma ciente de que há um risco de que seja causado um dano em decorrência daquilo que já está previsto na bula.
Ou seja, em suma, o laboratório ele não responde para aquele dano possível que está previsto em bula. Tá? Isso é um risco inerente à utilização do produto. E dito isso, que ele não responde por aquilo que está descrito na bula, como a gente pode já imaginar, o julgado anterior que trata da responsabilidade objetiva fala justamente do risco de desenvolvimento, que é aquele risco que não está descrito na bula. Pessoal, esse caso concreto ele é muito interessante porque foi um medicamento que foi tomado pela autora que se viu lesada, porque após tomar aquele medicamento, ela desenvolveu uma doença de jogo compulsivo. Ela começou a jogar compulsivamente. Laudos médicos comprovam a relação, o nexo causal entre o consumo do medicamento e o desenvolvimento dessa doença. E a defesa principal do laboratório foi de que eles não tinham como saber que o medicamento poderia gerar aquele efeito colateral. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi de que isso se trata de um risco de desenvolvimento. Há certos efeitos colaterais que vão aparecer quando nós fazemos um teste com 1.000 pessoas, outro com 10.000 pessoas e outros com 100.000 pessoas. Mas, de qualquer forma, ainda que esse efeito colateral ainda não tenha sido descoberto, se ele não consta na bula, ele é um risco de desenvolvimento daquele laboratório que pôs esse produto em circulação. Ele constitui um defeito e, portanto, ele gera um dever de indenizar. Tá bem? Inclusive, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha no julgado, vocês podem conferir, podem ver ali o nome do medicamento. E hoje, se vocês abrirem aí a bula do medicamento no Google, vocês vão ver que está lá entre os seus efeitos colaterais a possibilidade de desenvolvimento da doença do jogo compulsivo. Tá? Para terminarmos aqui a questão da responsabilidade objetiva, é importante que a gente fale sobre a responsabilidade objetiva indireta ou a responsabilidade civil por ato de terceiro. E aqui o artigo 932, nos seus incisos, ele já traz bem quais são aqueles casos em que uma pessoa ela responde por um ato de terceiro. Aqui nós temos a adoção da teoria do risco-dependência, tá? Há uma solidariedade legal e passiva, salvo na questão do incapaz, que nós vamos ver logo em seguida, entre o causador do dano e aquela pessoa que seria, portanto, responsável pelos atos do causador do dano. Aqui trago um outro exemplo que foi cobrado em defensoria e, novamente, vocês podem ver que é um caso concreto e tem a ver com a atuação da defensoria, tratando justamente dos direitos da comunidade LGBTQIA+, e há uma relação direta com o tema que estamos tratando da responsabilidade civil. Leio o enunciado, na sequência vamos passar a análise das alternativas, e aqui a responsabilidade, portanto, do empregado, ou melhor dizendo, do shopping, ela vai ser objetiva, porque o ato do empregado ele está previsto dentro daquelas hipóteses de responsabilidade objetiva indireta. A empresa ela responde pelos atos do seu funcionário. O artigo 933 deixa muito claro que a responsabilidade objetiva, só a gente mencionando aqui, ainda que não haja culpa por parte daquele que é responsável pelo ato de terceiro, eles respondem. Então não há aqui a culpa presumida, ou o que antigamente se falava sobre culpa em vigilando, culpa em eligendo. A gente não faz nenhuma análise de culpa. O artigo 933 já prevê que ele responde de maneira objetiva pelo ato do infrator. Tá? Artigo 934 também traz aí uma modulação da responsabilidade objetiva indireta, que é quanto à possibilidade daquele que responde de se ressarcir da indenização que precisou pagar. E essa indenização ela não é possível de ser buscada quando contra o descendente, que ele seja absolutamente ou relativamente incapaz ao momento do dano, ou melhor dizendo, no momento da conduta. Então, nesses casos, o pai ou a mãe, por exemplo, não podem buscar a indenização contra o filho menor que, sob sua dependência, causou um dano. Tá? E especificamente quanto à responsabilidade civil do incapaz, é importante a gente abordar, porque é um tema que ele é correlato à atuação da defensoria e ele possui alguns dispositivos especiais no Código Civil que regulamentam de uma maneira um pouquinho diferente a sua responsabilidade. O artigo 928, ele prevê que a responsabilidade do incapaz ela é uma responsabilidade mitigada. Ele responde, como nós já vimos, a responsabilidade inicial é dos pais e ele vai responder apenas se os pais não dispuserem de meios suficientes. Ou seja, aqui a gente não possui uma responsabilidade solidária, a gente possui
uma responsabilidade, na verdade, que ela é subsidiária. Ele só responderá se os pais não dispuserem de meios, e mesmo assim, essa indenização, ela também é uma responsabilidade aí que ela é equitativa e ela não vai ter lugar, como diz aí o próprio parágrafo único do artigo 928, se ela privar o incapaz daquilo que ele precisa para se manter. Ou seja, a responsabilidade, além dela ser subsidiária e equitativa, ela também é uma responsabilidade condicional, tá, pessoal? Isso aqui é importante de levar para a prova. Aqui no outro slide a gente bem destacou isso, e a discussão que pode aparecer na sua prova é naqueles casos de emancipação voluntária. Lembrando que a emancipação vem prevista lá no artigo 5º do Código Civil e ela pode ocorrer tanto de maneira voluntária ou em decorrência da própria lei. No caso da emancipação voluntária, ou seja, os próprios pais emancipam o filho porque não querem mais responder pelos atos daquele filho, já adianto que a emancipação por si só, ela não afasta a responsabilidade objetiva indireta dos pais. O Superior Tribunal de Justiça tem uma jurisprudência muito pacífica quanto a isso, que remonta a mais de 30 anos, praticamente, 1900, a mais de 20 anos, melhor dizendo. E no caso de ocorrer a emancipação voluntária, não há exclusão aí dessa responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos. Tá bom? Outra questão que é importante a gente mencionar é o que acontece caso os pais eles não possuam autoridade sobre o filho. Ou seja, o filho ele está só sob a autoridade da mãe, ele não possui contato com o pai, nunca mais viu o pai na vida dele. Esse pai ele responde, apesar, pessoal, de todas as implicações, tanto do ponto de vista moral aí do pai que não possui contato com o filho, quanto também do ponto de vista do direito de família, aqui e especificamente para fins de responsabilidade civil, o entendimento é de que aquele pai que não possua autoridade sobre o filho, ele não responderá pelos atos que ele pratica. Então é importante a gente verificar se há uma autoridade de fato sobre o filho ou não, ou seja, a responsabilidade não decorre diretamente da detenção do poder familiar. Tudo bem? Atenção, se esse entendimento aparecer na sua prova, não é obrigatório que o menor ele esteja na companhia do pai quando o ato ele é praticado, esteja na companhia do pai ou esteja na companhia da mãe, esteja sob supervisão direta. Por exemplo, a criança foi passar o final de semana com o pai, estava então na companhia do pai e cometeu um dano. Houve um caso até um pouco recente sendo noticiado de uma criança que ingressou aí num carro que estava exposto no shopping, dirigiu esse carro, acabou destruindo a fachada de uma loja. Felizmente ninguém se machucou. Vamos supor que essa criança estivesse passeando só com o pai. A mãe, ainda assim, seria responsável pelos atos dessa criança, porque ela exerce uma autoridade sobre essa criança. Ok? A gente não pode confundir o que é ter a criança sobre a sua companhia do que é exercer uma autoridade de fato sobre essa criança. Então, o que afasta a responsabilidade é aquele caso específico em que não há nenhuma autoridade daquele pai sobre a criança. Tá bem? Superada essa parte da responsabilidade objetiva, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o dano, e aqui eu gostaria só de trazer apontamentos sobre o pensionamento, porque é uma questão que ela é muito cobrada e que ela pode vir a aparecer na sua prova. O entendimento aí padrão é de que é possível a fixação de um pensionamento mesmo quando há o falecimento de um menor de idade, por exemplo, ele tinha 14, 15, 16 anos, o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento de que a partir dos 14 anos, segundo a legislação, ele já poderia prestar um auxílio econômico para a família, seja como menor aprendiz, e, portanto, mesmo que haja o falecimento de um filho e não de um pai, há a possibilidade de fixação de um pensionamento. Esse pensionamento costuma ser fixado no valor de 2/3 do salário mínimo até por volta dos 24, 25 anos, e depois disso, até o final da expectativa de vida dessa criança, a fixação do salário mínimo em 1/3. Qual é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça? É justamente de que em famílias de baixa renda, a criança, o adolescente, melhor dizendo, vai começar a trabalhar por volta dos seus 14 anos, vai contribuir aí para a economia familiar até seus 24, 25 anos, quando vai sair de casa, e depois de sair de casa vai continuar contribuindo para o auxílio aí dos seus pais, ainda que não mais
com eles resida. Tá? Então há uma presunção de auxílio econômico futuro. O pensionamento ele não é fixado só quando morre, então o alimentando ele pode também ser fixado quando morre o dependente. E aqui esse julgado ele é muito interessante porque é um julgado recente de 2024 em que ele mostra a extensão total desse direito a pensionamento, que na morte de um recém-nascido há a possibilidade de fixação de um pensionamento para os pais. E aqui, segundo a previsão no julgado, a data inicial do pensionamento seria a data em que o recém-nascido completaria 14 anos e o termo final quando ele viesse a falecer. Então vejam só, o juiz ele poderia reconhecer um pensionamento que começa daqui 14 anos, tá? E aqui, ainda falando sobre pensionamento, outro julgado relevantíssimo sobre a matéria, também de 2024, é esse aqui que eu trago na tela, que exige a demonstração do decréscimo da situação para a fixação do pensionamento naqueles casos em que já há uma pensão previdenciária. Esse julgado, à primeira vista, ele parece ser bom para o alimentando, porque ele prevê a possibilidade de acumulação da pensão previdenciária, ou seja, aquela que vem do INSS, que vem da autarquia previdenciária respectiva, com o recebimento de uma prestação de alimentos do ofensor. Contudo, esse julgado, na verdade, ele limitou esse direito do alimentando, porque ele trouxe um requisito que deve ser comprovado pelo alimentando, que antigamente não era exigido pela jurisprudência. Ou seja, ele precisa demonstrar que, apesar de estar recebendo a pensão previdenciária, houve um decréscimo da sua situação financeira, que, portanto, justifica a fixação de uma prestação de alimentos indenizatórios por parte do ofensor. Tá bem? Então, aqui, esse julgado, diferentemente do que parece, ele diminui ou melhor, é uma interpretação mais prejudicial para o alimentando do que aquela que era adotada pelas cortes superiores antigamente. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente já abordou vários aspectos sobre a responsabilidade civil. Agora eu queria abordar duas teorias em específico com vocês. A teoria do desvio produtivo do consumidor, para a gente começar, então, essas outras teorias um pouco diferentes que podem cair na sua prova. Já trouxe aí o conceito na tela, ela é uma teoria idealizada por Marcos de Saúny no livro Prejuízo do Tempo Desperdiçado, e ela também possui previsão no direito comparado, o Código Civil alemão, ele possui algumas disposições que tratam justamente dessa indenização decorrente do desvio produtivo do consumidor. O que a gente tem que analisar aqui? É se houve o desperdício de um tempo injusto e legítimo do consumidor em decorrência de um ato tenha sido causado pelo ofensor. Quando a gente fala em tempo, pessoal, a gente pode analisar o tempo em duas perspectivas. Uma é a dinâmica, que é aquela perspectiva natural. Quando a gente pensa em tempo, a gente pensa na perspectiva dinâmica. E quando a gente relaciona o tempo e o direito, a gente também pensa em como o tempo influencia o direito, como ele deflagra e extingue efeitos relativos aí a fenômenos jurídicos. Por exemplo, o transcurso do tempo pode gerar o reconhecimento de uma prescrição, o reconhecimento de uma decadência. Então, quando a gente pensa em tempo, geralmente a gente pensa nessa perspectiva. Mas aqui essa teoria, ela encara o tempo sobre uma outra perspectiva, que é justamente a perspectiva estática do tempo como um bem jurídico que por si só é passível de proteção. Então, quando a gente pensa na nossa sociedade, hoje em dia, que é uma sociedade em que é a sociedade da pressa, como chamam, a gente vê o valor que o tempo tem no nosso dia, tá? E por isso, por esse valor intrínseco que o tempo possui, que há então essa possibilidade, segundo a teoria do desvio produtivo, da proteção do tempo. É uma teoria que ela não está prevista especificamente no Código Civil. Há a intenção de inclusão dela no projeto aí, anteprojeto de reforma do Código Civil, mas ela pode ser extraída de alguns dispositivos legais aí e constitucionais também. Exemplos comumente utilizados na doutrina é essa, longas esperas aí para atendimento, cobranças indevidas, repetidas idas na assistência técnica. Em relação a essa teoria, apesar da gente estar estudando aqui no Código Civil,
é bom deixar muito destacado que ela não se aplica a relações que não sejam consumeristas, tá? Trouxe aqui pela pertinência temática, ela trata especificamente da responsabilidade civil, mas é uma responsabilidade civil que ela está afeta ao direito do consumidor, tá? Isso aqui ainda há uma certa resistência da jurisprudência no reconhecimento dessa teoria fora das relações de consumidor, porque o que justificaria essa tutela do tempo é justamente a desigualdade, a vulnerabilidade, notas aí características da relação consumerista. Tudo bem? Quanto à natureza jurídica do dano, o dano ele pode ser visto como um dano temporal, quando nós vimos lá no começo da nossa aula as modalidades de dano extrapatrimonial, nós afirmamos que existem várias categorias, inclusive o dano moral, o dano estético, mencionamos o dano temporal. Não há consenso quanto à existência do dano temporal como uma categoria autônoma, mas a jurisprudência ela adota a vertente segundo a qual o desvio produtivo ele se consubstancia em uma forma da categoria dano moral, tá? É a posição jurisprudencial atualmente majoritária e há a diferença entre você reconhecer o desvio produtivo como dano temporal e como dano moral, que como dano moral você pode acabar aí recebendo, por exemplo, uma sentença de mero de sabor, que reconheça que houve uma perda, por exemplo, do seu tempo, mas essa perda do tempo ela não foi relevante ao ponto de gerar um dano. Agora, quando nós analisamos o desvio produtivo sob a perspectiva de um dano temporal, ainda que a lesão ela seja pequena, eventualmente, ou melhor dizendo, invariavelmente haverá a necessidade de reconhecimento aí desse dano. É como se fosse mal comparando uma pessoa que lhe lesa em R$ 10, mas os R$ 10 são seus, você teria direito então de receber esses R$ 10, tudo bem? Dando prosseguimento, pessoal, outro julgado que é muito mencionado quando falamos sobre a aplicação da teoria da perda de uma chance é esse RESP aqui de 2019, que foi, em verdade, um dos leading cases da matéria, que tratou do descumprimento de tempo máximo de espera em filas bancárias. Tá? Foi uma ação coletiva, ou melhor dizendo, foi uma ação civil pública, e nessa ação civil pública entendeu o Superior Tribunal de Justiça pela ocorrência de dano moral coletivo, pela ofensa injusta e intolerável que decorreria do descumprimento dessas regras de atendimento nas agências bancárias. Então, aqui, o STJ falou sobre tudo que a gente está conversando, reconheceu como uma categoria de dano moral, reconheceu o desvio produtivo e ainda afirmou que há uma função punitiva também, que decorre da necessidade de sancionamento exemplar para que esse tipo de prática não venha a ocorrer novamente. Falou aí também da função preventiva para inibir a reiteração da prática, enfim, tudo que a gente conversou está aí nesse RESP julgado em 2019. Tudo bem, pessoal? Então, teoria da perda de uma chance agora é a segunda teoria que a gente vai analisar, já passando da teoria do desvio produtivo. Teoria da perda de uma chance, que também não tem previsão no nosso Código Civil, mas também é reconhecida pela jurisprudência e também possui previsão na nova reforma no anteprojeto aí do novo Código Civil. A teoria da perda de uma chance, ela representa uma inovação muito relevante no campo da responsabilidade civil contemporânea, porque ela traz uma interpretação distinta, assim como faz também, de certa forma, a teoria do desvio produtivo, quanto ao que representa o dano, tá? Então, aqui, a perda de uma chance, ela consiste nessa indenização, a frustração de uma chance e ao reconhecimento, portanto, da chance como um bem jurídico autônomo em relação ao dano final. O exemplo paradigmático apontado pela doutrina é o do dono do cavalo de corrida, que acaba, por exemplo, não conseguindo participar da corrida e não se sabe se ele ganharia ou perderia a corrida, mas ele perdeu a chance de competir e nunca vai saber se ganharia ou não, tá? E o caso no direito brasileiro, que costuma ser mencionado, é o caso da pergunta mal formulada no Show do Milhão. Nesse caso aqui específico, pessoal, o participante, na última pergunta, foi-lhe perguntado sobre. Foi-lhe feita uma pergunta e, na realidade, ela não tinha uma resposta decorrente aí da má formulação do enunciado. Coisa que os concurseiros não sabem o que é, né? Não possuem uma referência e nem podem imaginar o que é um enunciado mal formulado, né?
De qualquer forma, naquela oportunidade, entendeu o STJ que a fixação da indenização deveria ser em 25% de 1 milhão, considerando que eram 4 as alternativas e, portanto, as chances de vitória, as chances de vencer o programa do participante eram de 25%. Tá bem, pessoal? Aqui também o novo Código Civil, ele demonstra a adoção e a positivação dessa modalidade aí da utilização de um cálculo estatístico, né, aproximado, a adoção de parâmetros concretos para tentar aferir o quanto valia aquela chance. Mas deixando muito claro que a chance não se confunde com o dano final, como a gente já mencionou. Aqui há esse deslocamento do foco da reparação tradicional, reparar o dano causado, para compensar a perda da oportunidade, que deve, contudo, ser real, séria e concreta. Quando a gente fala isso, o que a gente quer dizer? A chance ela é sempre marcada pela incerteza, mas há um ponto de referência objetivo de interesse econômico em relação a essa chance. Quando a gente pensa no caso, por exemplo, da corrida de cavalo, a gente sabe muito bem que não é certo que a pessoa vai vencer a corrida do cavalo. Mas a gente sabe que haveria essa possibilidade e que há um interesse econômico por trás, tá? Então, a chance ela não se confunde com a esperança, mas nesse caso do cavalo, que é o caso paradigmático, a gente pode ver que houve, por exemplo, um processo aleatório em curso, com chances de êxito, com chances de fracasso, que foi interrompido sem que a gente chegue no final. A gente não sabe o resultado desse processo aleatório, mas a gente sabe que ele pode sim ser aferido economicamente. Tá bem, pessoal? E aqui, em relação ao dano, o dano, como a gente já mencionou, ele é relativo à oportunidade e não aquele valor que a pessoa receberia no resultado final. Quando a gente fala em chance, a gente pode analisá-la sob duas perspectivas. Uma é a chance futura e outra é a chance passada. Chance é tudo aquilo que nós nos questionamos o que poderia ter sido, falando de uma maneira aí mais poética, tá, pessoal? A chance passada, ela opera de uma maneira diferente porque a gente conhece o resultado, mas a gente não sabe se esse resultado ele ocorreria se a conduta adotada pelo ofensor fosse diferente. Então, aqui o processo deveria ser interrompido na chance passada e não foi, que é o caso, por exemplo, de um erro diagnóstico, implica um atraso no tratamento adequado e acaba com as chances de cura do paciente. E a chance futura, exemplo aí do cavalo, que a gente sempre pode trazer, mas a gente poderia também mencionar o caso aí do show do milhão ou outros processos aleatórios em que a gente não sabe qual foi o resultado. Então, a chance futura, a gente olha para frente, o processo ele foi interrompido e a gente não sabe o resultado. E na chance passada, o processo não foi interrompido. E a gente não sabe o que aconteceria se ele fosse interrompido como ele deveria ter sido. Tá bem? Exclusões da teoria. Aqui, as expectativas hipotéticas ou aquelas situações que não envolvem processo aleatório. A gente pode citar o caso, por exemplo, da pessoa que ela diz que ela queria ser presidente da República aí daqui 10 anos, mas ela não está inserida nenhum processo aleatório em curso. Você pergunta, você já se candidatou? Não. Você já se filiou a algum partido? Não. Então, qual é a chance dessa pessoa eventualmente ser presidente? Existe essa chance? Existe, mas do ponto de vista jurídico, essa chance ela não é séria, ela não é real, ela não é concreta. Ela pode ser encarada sob uma perspectiva de uma mera esperança subjetiva, tá? Uma expectativa aí da pessoa de que um dia ela seja presidente. E a jurisprudência, ela também encara essas exclusões quando ela analisa, por exemplo, as hipóteses de perda de um prazo recursal. Há julgados do STJ, aqui eu cito o agravo de instrumento no RESP 1740267, em que se entendeu que houve sim a perda de um prazo recursal, mas não poderia se falar em uma perda de uma chance, porque mesmo que o recurso fosse reconhecido com aqueles fundamentos, ele não seria acolhido, porque a jurisprudência vai no sentido contrário. Então, nesse caso, havia apenas uma expectativa da pessoa, mas não havia perda de uma chance séria, real e concreta de melhorar a sua situação jurídica com aquele recurso. Tá bem?
só para falar também do último tópico, está escrito a frustração contratual, ela também não se confunde com o desvio produtivo. Aqui a gente fala em dano moral por inadimplemento, por exemplo, eventualmente aí um contrato que gere uma repercussão na esfera dos direitos da personalidade do indivíduo, ele não gera por si só uma perda de uma chance. Mas esse contrato não foi cumprido e, portanto, eu tive um dano, mas se o contrato fosse cumprido... Não, pessoal, aqui a gente fala de uma frustração contratual normal e um dano moral pelo inadimplemento dessa obrigação, tá bem? Quanto à categoria de dano, só para deixar claro, o enunciado 444 do CJF afirma que o dano ele pode ser tanto um dano patrimonial, por exemplo, na corrida de cavalo, como também um dano moral. A gente pode pensar no erro de diagnóstico. As duas categorias de dano podem ser observadas pela ótica da chance. Tá? A chance ela é o interesse jurídico tutelado, mas ela não altera em nada a estrutura da responsabilidade civil, como a gente já viu. A gente precisa de um ato, um nexo causal e um dano. Pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. E ainda falando sobre a teoria da perda de uma chance, a gente precisa deixar claro que ela não serve para resolver uma incerteza quanto ao nexo causal, ela não mitiga o nexo causal. Tá bem? A gente não se pergunta, por exemplo, mas quais as chances da culpa do médico ter ocasionado esse dano ao paciente. A gente analisa se houve ou não houve um dano, aquela chance real, séria e concreta de que aquele diagnóstico correto fosse feito, que houvesse um tratamento adequado, tá bem? Então a gente não pode aqui contornar incertezas. Eu acho esse entendimento doutrinário muito claro. A gente não pode contornar incertezas quanto à configuração do dano ou do liame entre a conduta e o dano, com base na teoria da perda de uma chance. E aqui a gente vê bem como o STJ encara essa matéria. Nesse julgado aqui, a ministra Nancy Andrighi ela afirmou que a questão relativa à perda de uma chance é um problema relativo ao dano e não à causalidade, tá bom? Então ela afirmou aí que a perda de uma chance ela é uma modalidade autônoma de indenização, ela não possui relação nenhuma com o nexo causal. A teoria do nexo causal utilizada vai ser a mesma prevista no Código Civil. Quanto à quantificação do dano, a gente já mencionou anteriormente, não vai corresponder ao valor integral, mas sim a probabilidade de se obter aquele resultado final. E aí o magistrado, na fixação do dano, ele precisa adotar alguns critérios objetivos, aí, às vezes até do ponto de vista empírico, para tentar quantificar o quanto valia essa chance. Aqui alguns julgados no âmbito do STJ, em que houve o reconhecimento dessa teoria. Destaco a demora no fornecimento da ambulância, especialmente esse segundo julgado que foi veiculado em informativos, e lá se reconheceu que houve a responsabilidade de uma empresa organizadora de uma competição automobilística, porque ela não tinha uma ambulância à disposição dos participantes desse evento. Salvo engano, era uma corrida de motocross, eu acho, não me recordo agora se era uma corrida de motocross, mas me recordo que era uma corrida, e um dos pilotos ele veio a falecer em decorrência da ausência de prestação de socorro em tempo hábil, por afogamento ainda durante o percurso. E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que se houvesse uma ambulância, provavelmente ele teria uma maior chance de sobrevivência e, portanto, a organização do evento deveria ser responsabilizada por esse fato. Aqui a terceira seria o atraso aí no cancelamento da hipoteca, um ciclo de alta de juros também. Essas previsões econômicas, se a Selic vai subir, né, que é a nossa taxa de juros aí, se ela vai subir, se ela vai descer, e aí a hipoteca foi cancelada antes, depois subiu os juros, não consegui fazer o financiamento nas mesmas condições. Pessoal, aqui não se fala em chance, se fala em uma mera expectativa em relação às forças de mercado. E aqui um outro julgado que é muito interessante quanto à adoção da teoria da perda de uma chance é a possibilidade de reconhecimento mesmo que não seja legado, porque a teoria da perda de uma chance ela não modifica em nada a estrutura da responsabilidade civil,
Então, aqui se aplica o conceito de que o juiz conhece o direito, né, o princípio do iuria novit curia. Então, ainda que essa teoria não seja legada, se o juiz verificar que os pressupostos estão presentes para a aplicação dela naquele fato concreto, ele pode aplicá-la, mesmo que não haja pedido de nenhuma das partes. Tudo bem? Perto já de chegar no fim da nossa aula, eu gostaria de falar um pouquinho da responsabilidade civil sob uma perspectiva da hipervulnerabilidade, porque eu acho que isso tem tudo a ver, tem a cara da prova da Defensoria Pública. Tá bem? Aqui eu trouxe o conceito de vulnerabilidade segundo Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem. A vulnerabilidade ela estaria relacionada aí a uma desvantagem que um sujeito ele possui dentro de uma certa relação jurídica. Quando a gente fala em sujeitos de direitos do ponto de vista formal, a gente pensa em igualdade. Né? O nosso ordenamento jurídico ele coloca todos os indivíduos em situação de igualdade, todos sendo sujeitos de direitos, todos tendo iguais direitos, iguais obrigações, mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Então, o reconhecimento da vulnerabilidade que é muito explorado, muito estudado no âmbito do direito do consumidor, ele mitiga um pouco essa igualdade formal, e aí a gente pode analisar esse conceito de trás para frente, ou seja, analisando quando a lei previu a vulnerabilidade, e aí a gente, a partir disso, consegue aí chegar até o conceito de vulnerabilidade que vem desenvolvido pelos autores. O que eu quero dizer com isso, simplificando? A Constituição estabelece necessidade de uma lei especial para criança, uma lei especial para adolescente, uma lei especial para idoso, uma lei para proteção do consumidor, das pessoas com deficiência. Quando a gente analisa todo esse grupo, as características desse grupo altamente heterogêneo, a gente consegue chegar no conceito do que seria vulnerabilidade do ponto de vista jurídico, a ensejar uma proteção. E a hipervulnerabilidade seria justamente a sobreposição de vulnerabilidades, tá bem? Então, o agravamento da vulnerabilidade, aqui seria o caso, por exemplo, de um consumidor que, além de ser consumidor, ele é um idoso, além de ser um consumidor, ele é uma criança, tá? Então, a hipervulnerabilidade, eu gosto muito dessa frase, ela é uma chave hermenêutica que recalibra a interpretação da responsabilidade civil. Ou seja, uma mesma conduta, ela pode ser um mero aborrecimento para alguém que é muito abastado, um dano compensável para uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, como é o caso, por exemplo, de um consumidor, ou pode ser um verdadeiro ataque à dignidade, à existência, quando ela é dirigida a um hipervulnerável. Vocês imaginem a perda de uma chance de uma pessoa que só tem uma. Obviamente, a interpretação desse dano é diferente. Então, a hipervulnerabilidade, ela modula a nossa interpretação quanto à responsabilidade civil. E aqui trouxe alguns casos concretos que foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à questão da hipervulnerabilidade, tá? O CJ reconheceu a existência de dano de crianças exibidas em programas de investigação de paternidade, aí submetendo elas a tratamento vexatório, a fraude bancária cometida contra idosos, e aqui também, não especificamente quanto à responsabilidade civil, mas achei interessante trazer também o julgado quanto à obrigatoriedade de rotulagem, de constar no rótulo dos produtos a existência ou não de glúten, tá? Para a proteção, então, da saúde das pessoas e dos consumidores celíacos. Então, assegurar essa inclusão, e aqui eu trago o entendimento desse RESP, que eu acho muito interessante, assegurar a inclusão, ela corresponde a não deixar nenhuma pessoa a relento da justiça. Ou seja, essas pessoas que elas sofrem um dano que é agravado pela condição estrutural da exclusão, elas devem ter o seu direito tutelado sob uma ótica distinta daquelas pessoas que não possuem essa vulnerabilidade. E há uma passagem até do ministro Herman Benjamin que eu acho muito interessante, salvo engano foi desse mesmo RESP, que ele fala que, da mesma forma em que a empresa ela se presta a fazer um tipo de calçado para cada consumidor, um tipo de roupa para cada consumidor, ela tem que ter o cuidado também de proteger cada tipo de consumidor das práticas eventualmente que possam causar um dano. Já perto do fim, acabamos aqui a responsabilidade civil, as teorias, falamos de hipervulnerabilidade, que a gente já tem uma bagagem muito boa para a sua prova, mas eu gostaria só de destacar alguns julgados recentes que podem aparecer na sua prova, tá? Então,
aqui, o primeiro julgado é esse relativo ao recebimento da... Desculpa, pessoal, esse julgado aqui, na verdade, eu já coloquei ali no começo da aula, eu vou pular ele, acabei esquecendo de tirar esse slide, a gente ficou com um slide a menos. Aqui, quanto ao direito de liberdade de imprensa, tá, pessoal? Esse julgado aqui do Supremo Tribunal Federal, ele mostra uma linha de entendimento que vem sendo adotada pelo Supremo no que tange à liberdade comunicacional, tá bem? Como regra, não há a possibilidade de censura prévia, mas isso não significa que o jornal ele não pode ser responsabilizado por aquilo que é publicado, especialmente naqueles casos em que há, por exemplo, a veiculação de uma informação falsa, de uma fake news. Nesse caso concreto, houve a publicação de uma entrevista, ou seja, o veículo de imprensa ele apenas deu a visibilidade a essa fala desse entrevistado, mas ele se responsabiliza por essa informação falsa que foi veiculada pelos meios que ele coloca à disposição. Essa responsabilização civil, ela é uma responsabilização a posteriori. O entendimento é mais ou menos de que você tem a liberdade para falar, você não vai ser censurado, mas você vai ser responsabilizado por aquilo que você está falando. Ainda falando um pouco aí sobre meios de comunicação, entrando na parte das redes sociais, aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é quanto à possibilidade de retirada de um conteúdo da internet, tá? Então, esse julgado, ele apresenta o que se chama de princípio da soberania digital. Então, se o direito brasileiro ele foi ofendido, a vítima ela foi ofendida aqui no Brasil, é possível sim ao juiz brasileiro que solicite os dados de conexão, solicite até a retirada desse conteúdo da internet, ainda que o site ele não esteja hospedado no Brasil, tá bem? E aqui ainda falando sobre essa parte aí do direito digital, sobre o fornecimento de dados, entendimento pacífico de que os provedores não precisam guardar os dados pessoais, ou seja, o nome, o CPF, o RG, mas eles são obrigados a guardar os dados cadastrais. Então, o nome que você utilizou para fazer o cadastro na plataforma, o e-mail que você utilizou para fazer o cadastro da plataforma e de qual IP você fez o cadastro da plataforma, isso precisa ser armazenado e tem que ser fornecido quando requisitado. E agora sim, pessoal, acredito que abordamos aí boa parte da responsabilidade civil. Gostaria de agradecer você aí pelo tempo. Eu sei que não é fácil, a gente está estudando. Eu espero que essa 1 hora de aula possa ter sido produtiva. Tentei sintetizar ao máximo o conteúdo de responsabilidade civil, mas sem perdermos o aprofundamento necessário, especialmente naqueles julgados que possuem uma maior possibilidade de cair na sua prova, tá bem? Desejo uma excelente prova para você e se você continuar aí nos acompanhando, nós vamos nos ver em breve aí na aula relativa a processo civil, tá? Tchau, tchau, até mais.